Paz e bem, querido ouvinte da Web Rádio Transbordar. Nós trazemos agora até você a homilia deste final de semana da Santa Missa, com o Padre Fábio Menegaso, da Paróquia São Francisco de Assis de Montemor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, esse evangelho de hoje tem duas mensagens. A primeira é a questão da humildade. Vocês viram ali na primeira leitura que o Senhor, vamos falar, era uma profecia, né? Então vai vir o Messias, ele vai quebrar os carros, os cavalos, o arco, vai acabar com... O que é isso aí? Significa o quê? O poder. Significa a força. Mas não a força, vamos falar assim, o poder de Deus, a força de Deus. É o poder e a força dos homens. Como que a gente quer resolver? Quando tem alguma coisa, como que a gente quer resolver? Quer impor a força, quer impor o poder, quer impor sobre os outros o nosso desejo. Isso que diz que o Messias, na profecia, que o Messias ia acabar com isso. E a oração que ele fez aqui para Deus foi mais ou menos isso que ele falou. Olha lá, essa aqui é chamada a oração de ação de graças de Jesus. Então, olha como que ele fala: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos entendidos. Quer dizer, os que são sábios e entendidos não entende a revelação. Só os pequeninos entendem. Jesus aqui, ele não está falando que ele é contra a inteligência. A inteligência foi um dom que Deus deu para todo ser humano. Ele está falando aqui daquela pessoa que é presunçosa, que sabe que acha que só ela que sabe, só ela que resolve, só é do orgulho, da vaidade. Porque uma coisa assim, o conhecimento, a inteligência, o desenvolvimento pode trazer isso para as pessoas. Quanto mais estuda, em vez de ficar mais sábio, a pessoa fica mais chucro, parece que fica mais teimoso. Parece que só o que aprendeu que presta, o que não sabia antes não presta mais. Vai estudar, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer faculdade, às vezes faz um curso de 2 horas na internet e acha que sabe mais do que todo mundo. Então é disso que ele está falando. Essas pessoas que agem desse jeito, elas não estão entendendo qual que é a questão da sabedoria. A sabedoria é pegar o que aprendeu e aplicar na prática. Aí é a sabedoria de vida, saber viver, saber abrir os olhos e não enxergar o horizonte, enxergar tudo, todos os pontos, não ficar só num ponto. Essa é a verdadeira sabedoria. Só que o que acontece? Ainda mais hoje. Hoje é a especialização. Eu vou fazer um mestrado em vela, mas só de vela branca. De vela amarela eu não vou estudar. Só vela branca. É assim que é hoje. É especialização, só sabe daquilo. Aí naquilo acha que, porque sabe só de um ponto, acha que sabe mais do que todo mundo no resto de tudo. A verdadeira sabedoria, e como que começa no livro da sabedoria? O princípio da sabedoria é o quê?
é o temor de Deus. Servir a Deus, respeitar a Deus, respeitar os mandamentos, amar a Deus e os mandamentos. Esse é o princípio da sabedoria. Porque não adianta nada saber, aprender um monte de coisa na escola, na faculdade, não sei na onde, e na hora de aplicar na vida, não fazer sentido. É isso que ele está falando. Agora, os pequeninos, os humildes, eles têm o coração aberto para Deus. E ali a revelação age. E ali eles são abertos. São Paulo, ele vai mais longe. Ele não fala dos pequeninos, ele fala que são os loucos, né? Que o evangelho é para os loucos. No mundo, vamos falar assim, aos olhos dos homens, os cristãos, os católicos são loucos. Por quê? Domingo de manhã, no frio desse, vem na missa. Em vez de assistir jogo da Copa, vem na missa, mas cancelou a missa lá, né? Então a gente não tá tão pequeno, não tá tão louco assim perante os olhos, a gente tá meio igual, né? A gente tá assistindo o jogo da Copa em vez de ir na missa. Mas essa postura, agora é a segunda mensagem. Essa postura de querer viver igual o mundo é o que foi a oração da coleta. A primeira oração lá, para tirar o jugo do pecado, a servidão do pecado. Esse é o jugo que a gente leva. Alguém pode pensar assim, o jugo de Deus, eu não quero carregar o jugo de Cristo, eu não quero carregar jugo nenhum. Você já está carregando o jugo do orgulho. Algum peso a gente carrega. Não adianta falar que não carrega peso, que carrega. Se não é esse, é o da culpa. Algum peso a gente carrega na vida. Só que Jesus está falando para pegar o peso dele. O peso dele é mais leve. E é o peso da cruz, e é pesado. Só que assim é mais leve. Olha a contradição. O peso da cruz é mais leve que o peso que a gente carrega todo dia. Só que a gente não acredita. O mundo acha que a gente é louco. O mundo acha que é loucura. Mas é mais leve. Porque o peso do pecado é maior. Jesus só veio na terra para isso, para libertar a gente do pecado. Não é para libertar Quando fala libertar da escravidão, lógico, lá no Egito foi no modo material, para libertar da escravidão. Mas também da escravidão da nossa alma. Nossa alma está presa, fica presa pelo pecado. A gente carrega Já viram aqueles em filme, desenho, que amarra uma bola de ferro e sai puxando assim? A gente tem que, dependendo de como que tá, nossa culpa, nosso sofrimento, nossas dores que a gente carrega em vão muitas vezes, para estar nos dois pés, nos dois braços, no pescoço amarrado, a gente anda assim. E o peso da cruz é mais leve. É isso que Jesus está querendo falar. Só que o quê? Tem que ser manso e humilde de coração. Porque se a gente continuar orgulhoso, a gente vai achar que a gente vai carregar tudo sozinho, aquelas bolas tudo de ferro, e vai mandar aumentar, colocar mais 3 ainda. E a gente faz isso todo dia. Então, o que ele fala é para a gente tirar o jugo do pecado e carregar a cruz. Só que ele usa, em outras passagens, ele usa a palavra cruz. Pega a sua cruz e me segue. Que a cruz é o quê? A cruz já tinha a cruz. Ele não foi o primeiro a morrer na cruz e nem foi o último a morrer na cruz. A cruz era como se fosse um instrumento de tortura e de pena de morte dos romanos. E já tinha. Só que o que era? Era uma humilhação morrer na cruz. Era a morte de um escravo. Não era a morte de um cidadão que era cortar o pescoço. Era a morte de um escravo, era humilhação. E ele falava, pega a sua cruz, quer dizer, pega a sua humilhação, pega a sua realidade, pega as suas dores, pega o seu sofrimento e me segue. Só que aqui ele quer falar do jugo. Por que ele fala do jugo? O jugo também é de madeira. O jugo é que a gente não conhece muito como jugo, a gente conhece como canga aqui no Brasil. Tem a parelha de boi que leva a canga. E como que é? É uma parelha, é em 2. O jugo é assim. Não tem jugos que leva sozinho. O jugo leva de 2. Às vezes, dependendo do peso do carro, põe até mais, né? Se o carretão tiver muito pesado, põe até mais parelha de bois para levar. Mas não leva sozinho. É isso que ele está falando. Carregar a cruz com ele está junto com a gente. Ele sofre junto, ele carrega a cruz junto com a gente. Ele ajuda a gente a carregar a nossa cruz.
Do mesmo jeito que na paixão, quando ele subiu o Calvário, o sirineu ajudou ele a carregar a cruz. Ajudar a carregar. E o sirineu não queria. Só foi carregar porque falaram que ia chicotear ele e judiar do filho dele. Aí ele foi. Então, a gente pode parecer loucura, mas o peso da cruz, carregar a cruz junto com Jesus, é mais leve do que carregar o peso dos nossos pecados e continuar na vida de pecado. Outra coisa, sustentar uma vida de mentira, uma vida de aparência, é mais pesado do que a cruz. Agir, falar a verdade de uma vez por todas e já revelar tudo, é mais leve do que manter uma mentira para o resto da vida. O peso e a dor e o sofrimento de sustentar uma mentira, sustentar uma aparência, é mais pesado do que a cruz. É isso que Jesus está falando nesse evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.